Olá pessoal, tudo bem? Seus pés já acordaram inchados alguma vez? Você dorme, tá tudo bem, aí você acorda no outro dia e seus pés estão inchados? Ou ainda, seus pés estão normais de manhã e durante o dia eles vão ficando inchados? Isso acontece com você ou com alguém que você conhece? Se você conhece alguém que fica desse jeito, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar as 5 principais causas de inchaço nos pés. Então, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Com certeza você conhece alguém que tem os pés inchados, né? Sabe aquele pé de pão? Aquela pessoa que tem o tornozelo que você aperta e fica aquele buraco. Mas por que essa pessoa tem as pernas inchadas? Quais são as possíveis causas desse inchaço que acomete tanta gente? Você sabe? Calma que eu vou explicar para você aqui. Mas é claro, se você é novo no canal, se inscreve, clica no sininho para receber todo vídeo novo meu, tá? Mas vamos então, sem mais delongas, para 5 causas principais de pés inchados. Vamos lá? Causa número 1, veias fracas. É isso mesmo. Quando nossas veias estão fracas, o sangue que chega nas pernas, ela fica represada e não consegue voltar ao coração de forma adequada. Imagina que nossas veias elas têm válvulas que não permitem ali o retorno de sangue e ajudam o sangue a retornar para o nosso coração. Agora, por algum motivo, as suas válvulas das veias estão fracas, não conseguem mais impedir ali o retorno de sangue que passa por elas. O que vai acontecer? Vai ficar mais sangue acumulado ali nas regiões mais baixas do seu corpo. Então ele vai começar inchando os pés, depois vai inchar os seus tornozelos. Nesse tipo de inchaço, a pessoa costuma ali acordar, com as pernas menos inchadas, e com o passar do dia, ela vai ficando muito tempo em pé e os pés elas vão inchando. E no final da tarde ela vai estar bem inchada. Então quando ela chega em casa e coloca as pernas para cima, a tendência é as pernas irem melhorando aquele inchaço. Então quando as veias estão fracas, é comum também o aparecimento das famosas varizes. Você já deve ter visto, pessoas com aquelas pernas inchadas e cheias daquelas veias saltadas e grossas. Provavelmente ela tem insuficiência venosa. E para fazer o diagnóstico das veias fracas, a gente costuma solicitar o ultrassom venoso ali dos membros inferiores, sendo geralmente o exame inicial para a gente poder fazer o diagnóstico. Mas vamos lá para a causa número 2, sabe qual que é? A insuficiência hepática. Você já conheceu alguém com cirrose? Deixa aqui nos comentários se você conhece alguém com cirrose. Agora, você viu como é que é o biotipo dele? Geralmente o cirrótico ele tem os braços finos, aquela barriga bem aumentada de tamanho e os pés inchados. Por que isso acontece? Imagina que o fígado do cirrótico ele não funciona mais. Quando isso acontece, o metabolismo proteico ele fica prejudicado e pode ocorrer extravasamento de líquido por aumento ali da pressão da veia porta, Então cai líquido ali para a cavidade abdominal, dando aquela verdadeira sensação de barriga d'água. A barriga ela fica cheia de líquido mesmo, Agora imagina toda essa pressão da cavidade abdominal dificultando a volta de sangue das pernas para o coração. O que vai acontecer? As pernas elas vão começar a ficar inchadas. Então a primeira coisa que vai ficar inchada ali são os pés. Com relação ao diagnóstico de rastreio, um ultrassom abdominal ali associado a alguns exames de sangue pode ajudar o médico a iniciar a investigação da causa da insuficiência hepática. Para quem não sabe, a cirrose é o estado terminal da insuficiência hepática. Existem os estágios de esteatose grau 1, grau 2, grau 3 e, por fim, a cirrose. Sendo a esteatose ainda uma doença reversível, já a cirrose não. Com relação à esteatose hepática, tem um vídeo que eu fiz sobre o assunto aqui que eu vou deixar no card que está bem interessante. Para quem ainda não viu, então eu vou deixar aqui em cima. Mas é isso, você está gostando do vídeo? Se estiver gostando, depois compartilha, ok? Me ajuda a espalhar mais esses vídeos. Vamos salvar o mundo? Terceira causa de pés inchados, a insuficiência renal. Imagina agora esse cenário.
Os rins que são responsáveis por eliminar grande parte da nossa sujeira, de controlar o balanço de água e eletrólitos, né? Um rim que funcionava 100%, agora funciona 30%. O que vai acontecer? O organismo vai começar a acumular líquido, pois não vai conseguir mais jogar o excesso para fora. Quando ocorre o acúmulo de líquido, qual que é a primeira região que vai sentir? São os pés. Então você também deve conhecer, né? Alguém que faz diálise. Diálise se faz quando os rins não são mais capazes de filtrar aí as impurezas do nosso sangue. Você conhece alguém que faz diálise? As pernas dela ou dele são inchadas? Depois deixa aqui nos comentários. Então, uma causa muito comum de inchaço nas pernas é quando seus rins estão fracos. Então, fica de olho. Você viu que muitas vezes o inchaço nas pernas ele pode sugerir doenças graves. Então, é importante sempre investigar. Para saber se os rins estão em pleno funcionamento é fácil. Tem um exame de sangue que a gente colhe de rotina, que é a creatinina. Se ela estiver ali acima de 1,2 miligramas por decilitro, já é bom a gente começar a ficar de olho. Quanto mais alto o valor da creatinina, quer dizer que teu rim está funcionando menos, tá? Quarta causa, insuficiência cardíaca. Essa eu não podia deixar de falar, né? Essa que eu particularmente mais vejo ali no consultório, no dia a dia. Imagina então que seu coração está fraco, que você não está dando conta de bombear o sangue para todo o teu corpo adequadamente. Teu coração ali que funcionava 100%, agora funciona 40%. Um dos sintomas clássicos da insuficiência cardíaca é o edema dos membros inferiores, que é um inchaço, né? E esse inchaço é decorrente do acúmulo de líquido para o terceiro espaço, que a gente chama de interstício. Na própria consulta clínica, a gente já consegue quase sempre fechar o diagnóstico de insuficiência cardíaca. E para confirmarmos o diagnóstico, o exame que a gente mais solicita é o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. Em caso de insuficiência cardíaca, o uso de medicamentos diuréticos, eles podem ser úteis ali para aliviar os sintomas e diminuir o inchaço. Mas o diurético é para pessoas com insuficiência cardíaca, ok? Não raro eu vejo pessoas se entupindo ali de diurético para emagrecer, por exemplo. É cada uma, né? Você deve conhecer, né? Pessoas que tomam aquelas fórmulas mirabolantes cheias de diuréticos. Acredita que vão emagrecer. Você conhece alguém que toma? Comenta aqui para mim. Eu já vi cada fórmula, pessoal. Fórmula que a pessoa mistura ali 3 tipos de diurético. Remédio para tireoide, antidepressivo, remédio para acordar, remédio para dormir. Mas tá bom, cada um acredita naquilo que quer, né? Além, é claro, dos diuréticos, existem medicamentos excelentes para o tratamento da insuficiência cardíaca. Inclusive, a insuficiência cardíaca é uma das áreas da cardiologia com mais estudos, né? Em que a evolução ali dos estudos estão correndo de forma mais rápida. Então, a gente pode utilizar para a insuficiência cardíaca desde medicamentos, até o implante de ressincronizador ou desfibrilador, até transplante cardíaco em alguns casos. Então, se você tem insuficiência cardíaca, tenha certeza de estar fazendo ali o tratamento adequado, ok? Todo ano ali sai muitas novidades. Então questione sempre tudo para o seu médico e nunca saia da consulta com nenhuma dúvida, ok? Eu mesmo sempre pergunto ali no final da consulta, você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? O paciente ele é o que mais deve saber sobre a tua doença. Quanto mais ele souber da tua doença, mais ele vai querer cuidar. Mas vamos lá para a quinta causa de inchaço nos pés. O que é, pessoal? É a obesidade. Não raro eu pego pacientes obesos no consultório. Muitas vezes o obeso se queixa de edema de membros inferiores. E isso realmente acontece. O obeso ele tende a reter mais líquido, né? Tem mais dificuldade ali para eliminar o excesso de líquido. O coração do obeso ele tem que bombear mais sangue para nutrir todo o corpo. O obeso tem mais chance de ter insuficiência venosa, insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, enfim, o obeso tem mais chance ali de ter os pés inchados. E o que fazer então para desinchar? Eu sei que os gordinhos vão ficar bravos comigo, mas emagrecer pode realmente ajudar e eliminar o inchaço de uma vez por todas, ok? Então é claro, emagrecer não só melhora a saúde das pernas ou a saúde do teu coração, melhora assim a sua saúde como um todo. Então manter-se no peso ideal é
fundamental para uma vida saudável, ok? Qual o recado que eu quero deixar então? Se você tem os pés inchados, não deixa de investigar, ok? Pode ser que não seja nada demais, mas pode também ser decorrente de algum problema grave. Então investigue sempre, tá? Procure um bom médico e avalie sempre se seus pés estão inchados. Pessoal, você já sabe, mas não, vale aqui relembrar que eu estou fazendo atendimento em telemedicina para todo o Brasil. Então, se você tiver interesse em agendar uma consulta comigo, eu vou deixar aqui embaixo o link para o agendamento aqui na descrição do vídeo. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.